Bom dia. Essa é a primeira atividade do Centro de Estudos da Pós-Graduação em Educação Profissional em Saúde, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Fundação Oswaldo Cruz. Quero agradecer a presença de todos que estão participando ao vivo, né, da transmissão da nossa primeira live de 2022 e aqueles que estão assistindo a gravação pelo canal do YouTube, também agradecer a participação, né? Nós hoje faremos uma transmissão de uma palestra do professor José Rodrigues e da professora Kênia Miranda, né? Eu falo, Márcia Teixeira, pela coordenação do Centro de Estudos, estou transmitindo diretamente do Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro, para aqueles que não são do Rio de Janeiro, e o José Rodrigues e a Kênia Miranda falarão de Niterói, né? Para os que são do Rio de Janeiro, a gente costuma dizer que eles falarão do outro lado da poça, né? Para ser uma coisa mais íntima. Nesse momento, eu deveria, antes de iniciarmos propriamente a apresentação, falar das qualificações do professor José Rodrigues e da professora Kênia, das suas titulações e tudo mais, mas eu não vou fazer isso, né? Porque essas informações, todas as titulações, qualificações, tudo que termina em ão, podem ser encontradas para todos aqueles que têm curiosidade, eu espero que vários tenham, nos Lattes e em todos os sistemas que nos enquadram academicamente, né? E, na realidade, a coordenação do Centro de Estudos não convidou o professor José e a professora Kênia pelas suas qualificações e titulações acadêmicas, né? O motivo, o móvel do convite foi muito mais, né, a experiência e o desejo de compartilhar, discutir, analisar criticamente a experiência de José Rodrigues e Kênia Miranda, né, não só na participação ativa em processos formativos em diferentes níveis de formação, né, indo desde o que hoje nós chamamos, né, de escola básica até o ensino de pós-graduação, passando muito ativamente pela formação de jovens trabalhadores e trabalhadores que convivem com extremas vulnerabilidades, mas também o fato dessas experiências, experimentar diferentes níveis de formação da classe trabalhadora, também se faz acompanhar por uma pesquisa e eu diria, uma ousadia de misturar a formação com um convite para que os alunos e professores que participam dessa formação explorem outras formas de conhecer e interpretar o mundo, né? Outras linguagens de dizer o mundo. No caso, o teatro, a música, a poesia. E foi exatamente essa experiência de ambos, uma experiência que é também desenvolvida por outros professores que participam do grupo de teatro do José Rodrigues e da Kênia, mas eu vou deixar que eles apresentem isso na live. Essa experiência foi que nos mobilizou para convidá-los a abrirem as atividades do Centro de Estudos, né? A coordenação colegiada do Centro de Estudos e a pós-graduação da Escola Politécnica acredita que a exploração dessas novas linguagens, dessas formas sensíveis de compreensão e apreensão do mundo, é essencial para pensar a formação de trabalhadores para o século XXI e além, se ainda existir Terra Brasília e planeta Terra, além do século XXI, né? Está um pouco difícil nós conseguirmos vencer essas primeiras 2 décadas desse século, imagina as próximas, né? E, por outro lado, eu acho que o segundo motivo do convite foi o fato
de que essas experiências, que eu diria inovadoras, né, que é uma palavra um pouco desgastada, mas eu acho que nesse caso ela é adequada, ela é realizada por intermédio de um diálogo muito interessante e muito saboroso com um conjunto de autores que, além de compartilharem um projeto de mundo, um projeto que busca a emancipação da classe trabalhadora, são autores que vivenciaram, cada um no seu tempo, cada um no período histórico, mas vivenciaram situações de extrema agressividade do capital contra a classe trabalhadora. Então, acho que, de certo modo, se olhamos o mundo ao nosso redor, acho que compartilhamos também com esses autores os mesmos desafios, com todas as diferenças, evidentemente, históricas e sociais, mas os mesmos desafios de enfrentar e dar combate ao capital em períodos de extrema violência do capital contra a classe trabalhadora e contra todos os grupos que, de uma forma organizada, tentaram resistir a essa violência e organizar a classe trabalhadora. Dito isso, eu passo a palavra para o José Rodrigues, ele começará a apresentação, depois partiremos para a Kênia e dizer a todo mundo que nós faremos um debate ao final. Evidentemente, um debate a partir das perguntas que vocês coloquem. Aqueles que estão nos assistindo pela gravação e que queiram, de algum modo, encaminhar posteriormente perguntas para o professor José Rodrigues e para a professora Kênia, perguntas sempre são bem-vindas, professores adoram receber perguntas, porque nos ajudam a pensar. Podem fazê-lo pelos canais da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Teremos o maior prazer de encaminhar. Então, muito bem-vindos, José Rodrigues e Kênia. É um extremo prazer recebê-los mais uma vez aqui na Escola Politécnica. E passo a palavra para o José Rodrigues. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já que estamos sendo gravados, então pessoas poderão nos escutar, nos assistir em qualquer horário do dia, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes que estão ao vivo e que assistirão no futuro. Queria agradecer, em primeiro lugar, a professora Márcia e a toda a Escola Politécnica e ao Centro de Estudos pelo convite, né? Uma honra estar aqui. E, particularmente para mim, como eu sempre digo, é uma honra voltar à Escola Politécnica, mesmo que estejamos distante alguns quilômetros. Nem é tão longe assim, né, do lado da Poça, da outra Poça, onde nós moramos em Niterói, onde fica a escola, em Manguinhos. Nem é tão longe assim em linha reta. Eu já trabalhei na Escola Politécnica muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás. É uma honra e um prazer sempre voltar à escola, mesmo que virtualmente neste momento. Antes de começar, também gostaria de registrar a nossa consternação, minha e de Kênia, pelas mais de 700 mil vidas perdidas durante a pandemia e nossa severa crítica às inações e ações criminosas ou quase criminosas que o nosso governo, o governo da República Federativa do Brasil, implementou e vem implementando de não combate à pandemia ou muito aquém do que poderia ser feito. Mas a vida segue, nós vamos seguir na nossa luta e aqui, no caso, na nossa discussão sobre o teatro e a educação. Bom, nós fomos convidados para falar sobre essa nossa experiência, né, que nós vimos desenvolvendo há algum tempo, que ainda vai falar mais e melhor sobre isso. Eu queria começar falando sobre o teatro. Kênia, por favor. Nossa apresentação tem esse título, né, sobre o teatro épico em perspectiva pedagógica. Ao longo da nossa fala vai ficar mais explícito o que esse título quer dizer. Por favor. Nossa fala está dividida em duas partes, grosso modo, né? Eu vou fazer a primeira fala, a primeira parte da fala, Kênia se encarregará da segunda parte,
Eu espero que o caminhão aqui na minha porta não esteja atrapalhando a transmissão e espero que quando a gente mude a transmissão, né, que eu assume o comando das projeções, não haja quebra, né, muito longa para a audiência, né, sobre essas questões técnicas que nós vamos passar aqui, né? Como disse Vinícius de Moraes, a tecnologia não é muito amiga da poesia. Por favor. Bom, como eu disse, né, poesia não é a tecnologia não é amiga da poesia. Nesse slide nós deveríamos estar ouvindo uma canção, né? Canção que intitulada, como está aparecendo na tela, Ingenuidade de Aço, né? Essa canção vamos chamar de autoria, né? Porque tem uma série de apropriações poéticas, né? Licenças poéticas, mas é uma canção que foi criada a partir do texto de uma peça, né? Que nós vamos falar dela aqui, de Brecht. E, no caso, essa apropriação, essa releitura, né? Tanto musicalmente quanto o texto propriamente dito, é do nosso amigo, companheiro e integrante do nosso grupo, Alexandre Velden. Nessa música, que infelizmente nós não estamos ouvindo, né, foi cantada junto com a Alexandre e a Natália Conte, nossa amiga também, companheira de teatro, do grupo Pé de Cabra Coletivo. Kênia, por favor. Bom, em 1929, precisamente no dia 27 de julho de 1929, na cidade alemã de Baden-Baden, que tinha um festival, não sei se existe esse festival de música até hoje, mas existia naquela parte do século passado esse festival muito importante na Alemanha, o Festival de Música. Nesse festival de música, como eu disse, no dia 27 de julho, foi estreada uma peça de Bertolt Brecht chamada, à época, O Voo dos Lindbergh, ou O Voo de Lindbergh, né? Essa peça tinha um subtítulo, uma peça radiofônica para rapazes e moças, né? No dia seguinte, no dia 28 de julho, uma nova peça de Bertolt Brecht foi apresentada no mesmo festival. O nome dessa segunda peça é um título longo, se chama A Peça Didática de Baden-Baden sobre o Acordo, né? Por favor. Por favor. Por favor. Isso. São duas peças, né, chamadas peças didáticas, eu já vou falar sobre isso. A primeira peça, como eu disse, foi intitulada, naquela época, em 1929, O Voo dos Lindbergh, ou O Voo de Lindbergh, né? Trata-se de uma peça que relata, de maneira, obviamente, poética, um triunfo do espírito humano, um triunfo da tecnologia, um triunfo da ciência. A nossa música entrou. Um tempo em que a humanidade apenas começava, nós construímos aviões com aço e vidro e atravessamos, sobrevoando o oceano. Motores muito mais fortes em furacões. No início do fim do segundo milênio, ergueu-se nossa ingenuidade de aço, mostrando ao homem o que é possível e tanto ainda ser alcançado. No início do fim do segundo milênio,
nossa ingenuidade de aço. Eu sei, nossa ingenuidade de aço. Então, essa a canção, né, aí, Natália e Alexandre, né, cantando, Alexandre interpretando os instrumentos. Bom, essa peça trata de um triunfo, como eu disse, né, de um triunfo e de uma ingenuidade. Esse é o ponto da peça. A peça trata da conquista que um aviador norte-americano, estadunidense, chamado Charles Lindbergh, atravessou do lá de Nova York, do estado de Nova York, até Paris, né, em 1927. Eu não enxergo a data exata, mas talvez vocês estejam enxergando a data exata. Acho que dia 20 de maio, talvez de 27. Lindbergh sai dos Estados Unidos, no estado de Nova York, viajando no seu avião chamado Espírito de St. Louis, The Spirit of St. Louis, e essa viagem sem escalas dura 33 horas e 31 minutos, né, lá de Nova York, do estado de Nova York, até a cidade de Paris. Com isso, ele ganhou um prêmio, né, muito vultoso à época, né, $25 mil, bota aí a inflação para vocês verem o valor, né, disso hoje, um concurso que estava aberto desde 1919, né, então 10 anos que se tentava, ou pelo menos estava essa oferta no ar de quem conseguisse atravessar o Oceano Atlântico sem escalas. O avião de Charles Lindbergh foi reconstruído, né? Foi um modelo especificamente construído para essa travessia, e se talvez vocês possam reparar na imagem que tem na tela, toda a parte inicial do avião, após o motor, é um grande tanque de combustível, né? Charles Lindbergh não conseguia olhar para frente, não via nada à sua frente, não tinha um para-brisa. Ele dirigia, pilotava o seu avião com o auxílio de um periscópio, como existem nos submarinos. Esse triunfo, ingênuo triunfo da tecnologia, do espírito humano, da ciência, é justamente retratada nessa peça chamada à época O Voo dos Lindbergh. No dia seguinte, na cidade de Baden-Baden, quem pode mudar, por favor? O slide, por favor. Bom, isso, obrigado. No dia seguinte, a apresentação da peça, que hoje nós chamamos de O Voo sobre o Oceano, né, é apresentada uma segunda peça, cujo título é longo, né, eu já me referi a ele, chama Peça Didática de Baden-Baden sobre o Acordo. Né? A gente geralmente chama simplesmente de Baden-Baden. Bom, essa segunda peça, que no jargão técnico nós chamamos de contrapeça, porque essas duas peças foram formuladas, escritas, para serem, pelo menos escritas em combinação uma e outra, e eu diria até que deveriam ser assistidas simultaneamente, uma e depois a outra, né? Nessa segunda peça é uma fábula. Né? É uma fábula. E o que é a história dessa peça? Pilotos que foram pessoas, é uma fábula, mas em fatos reais. 2 pilotos, Charles Nungesser e François Colli, né? Dia 8 de maio, 2 semanas antes de Charles Lindbergh, tentam fazer o mesmo feito, só que no sentido oposto, geograficamente oposto. Nungesser e Colli partem de Paris rumo a Nova York, no mesmo concurso. Só que eles desaparecem no oceano. Até hoje não se tem notícias dos restos dos aviões, muito menos dos restos mortais desses 2 pilotos. Era um concurso. E veja, nessa peça retrata-se não o triunfo, mas a tragédia de um acontecido. A tragédia do desaparecimento desses pilotos que estavam tentando fazer este feito de travessia do Oceano Atlântico. Na fábula, na peça, o avião cai num lugar não identificado
e sobrevivem, tanto o piloto quanto o seu mecânico, Nungesser e Collier, eles sobrevivem à queda. Só que estão feridos, estão com fome, estão cansados, estão com sede. E nesse lugar fabular onde eles caem, eles encontram pessoas miseráveis, pessoas talvez famintas, pessoas muito pobres. E são esses dois aviadores, com a sua arrogância de sobrepor um oceano com a sua máquina, com a sua ingenuidade de aço, são esses que precisam pedir apoio, ajuda de pessoas miseráveis. É disso que trata a peça, essa contrapeça. Se trata de colocar no devido lugar aquilo que era uma ingenuidade. Ingenuidade não só porque vencer o oceano, vencer o sono, porque são 30 horas de viagem, são 33 horas de viagem previstas, talvez mais. Vencer essa longa viagem sem radar, é preciso lembrar disso. Sem rádio, é preciso lembrar disso. Só praticamente com gasolina e água, ou qualquer outro tipo simples de equipamento, né, é essa aventura ingênua, né, que está sendo criticada, mas não só. E aí vem um segundo ponto, né, e talvez o ponto mais decisivo da peça. Como disse Brecht na peça, essa tecnologia, essa vitória, ou no caso a queda, né, mas essa ingenuidade construída em ferro, aço, motor e gasolina, todo o desenvolvimento tecnológico, dizem os miseráveis aos pilotos e aos mecânicos, não baixou o preço do pão. Não baixou o preço do pão. Nós temos hoje satélites, nós temos foguetes hipersônicos, temos estação orbital, creio que 2 no momento. Se fala em colonização da Lua, de Marte, mas o preço do pão não baixou. Kênia, por favor. Ora, Bertold Brecht, a essa época, ainda bem jovem, tomou uma decisão. Né? Aliás, há uma peça chamada A Decisão. Mas essas peças foram encenadas no ano de 1929, foram escritas ali entre 27, 28 e 29. Né? Essas peças foram escritas, portanto, num ano, ou pelo menos apresentadas num ano, e ninguém sabia a época, né? Que a Bolsa de Nova York iria quebrar. E que, a partir dali, crises cada vez mais profundas do capitalismo se estenderiam até hoje. Né? Até hoje, os economistas dizem que vivemos ainda as consequências da grande crise de 2008. Então, em 1929, nós os vivos à época, estávamos à beira, né, de uma crise, de uma catástrofe econômica, política e social, mundo afora, que também vai afetar o Brasil, como todos sabem, que vai chegar aqui sobre a forma de a crise do café. Na Alemanha, naquela época, de 1929, os alemães viviam sobre aquilo que ficou conhecido como a República de Weimar. República de Weimar, que foi a reconstrução da nação alemã, que era um império até aquele momento, se transforma numa república, fruto de uma revolução derrotada. Entre 1918 e 1919, e em seguida 1920 e 21, nessa segunda etapa bem mais frágil, mas no seu primeiro ato de 1918 e 1919, a classe trabalhadora alemã lutou por uma revolução socialista. Foi derrotada. O jovem Brecht, estudante de medicina, participou como enfermeiro, como assistente nos campos de batalha da Revolução, né, nos conselhos operários que se formaram durante o processo revolucionário. Há toda uma discussão política sobre a traição da social-democracia, mas eu não vou entrar nesse contexto. Só quero dizer que o contexto
era de conturbação política, lá no início do século, e que no momento que Brecht está escrevendo e apresentando as peças, está sobre a derrota, sob a derrota. A República de Weimar, que é muito elogiada, na verdade, foi construída sobre o sangue derramado dos líderes e dos trabalhadores que lutaram na Revolução. 2 nomes apenas. Rosa Luxemburgo e o seu companheiro Karl Liebknecht foram assassinados durante a Revolução e seus corpos foram desaparecidos. Tanto Rosa quanto Karl fundaram a Liga Spartacus, que mais tarde se transforma no Partido Comunista Alemão, o KPD. É nesse contexto que Brecht dá uma virada na sua carreira de dramaturgo, músico, artista. Kênia, por favor. Pois bem, Brecht, muito jovem, alcançou um sucesso retumbante, né, no teatro alemão, e o teatro era muito, muito importante à época, não só na Alemanha, né, mas ele obteve um sucesso retumbante na dramaturgia, na encenação de uma peça que ele construiu, a peça chamada Ópera dos Três Vinténs, que é baseado, por sua vez, num romance, né? Mas a Ópera dos Três Vinténs é uma ópera, né? E ela foi escrita com Brecht e as canções foram feitas em parceria com um grande músico, Kurt Weill. A peça, a Ópera dos Três Vinténs, estreou na Alemanha em 31 de agosto de 1928, veja, pouco tempo antes da estreia das peças que eu estava falando antes, das chamadas peças didáticas. Ora, as peças didáticas de 29, menos de um ano depois da estreia da Ópera dos Três Vinténs, significa uma mudança muito forte, um ponto de inflexão na trajetória artística e política do jovem Brecht. Ora, Brecht, como eu disse, era um homem das artes, abandonou, aliás, o curso de medicina para se dedicar ao teatro e à música, né? Pois bem, Brecht, à época, por uma série de circunstâncias, seja a sua participação periférica e juvenil na Revolução Alemã, mas o contato dele com um grande diretor, encenador, dramaturgo, era o Piscator, né? Piscator era membro do Partido Comunista Alemão, do KPD, e era um homem de partido e fazia o teatro com fins políticos explícitos, né? Inclusive, se considera, o Brecht considerava, e a literatura considera até hoje, que Piscator foi o fundador do que nós chamamos hoje do teatro político. Brecht também entrou em contato, assim como Piscator também, com aquele teatro que ficou conhecido, é conhecido até hoje, como teatro de agite-prop, teatro de agitação e propaganda, que foi criado, e há uma divergência, quem criou o primeiro, mas isso não tem a menor importância, mas é o teatro de agitação e propaganda que surgiu na União Soviética, já depois da Revolução, ainda não se chamava União Soviética, na Rússia Soviética, que era um teatro, e na Alemanha revolucionária, que ficou conhecida, como eu disse, como teatro de agite-prop. O teatro de agite-prop está vivo, até hoje ele existe. Se nós formos a manifestações no Rio de Janeiro, na nossa capital, a gente vê manifestações de agite-prop, né? Nossos companheiros da Escola de Teatro Popular fazem isso até hoje, né? E isso existe no mundo inteiro. O MST faz teatro de agitação e propaganda, muitos fazem teatro de agitação e propaganda. São esquetes teatrais, geralmente muito curtos, feitos para ser apresentados em locais públicos, que visam justamente a agitação política e a propaganda de um projeto político, né? Geralmente ligado à Revolução Socialista, ou pelo menos de confronto à sociedade capitalista, né? Brecht estava participando disso, ele estava bebendo nisso, ele estava convivendo com isso, com o teatro feito dentro de um prédio teatral de Piscator e também desse teatro que existiu, né? Existe até hoje, de agitação e propaganda.
Na mesma época também, Brecht entrou em contato, né, se tornou amigo muito íntimo, tanto pessoalmente quanto intelectualmente, do grande filósofo Walter Benjamin, né? Walter Benjamin deve ter sido um dos primeiros a registrar e analisar a obra do jovem Brecht, né? Há textos memoráveis de Walter Benjamin sobre a obra do Brecht, ainda no seu início, né? Como a peça Um Homem é um Homem. Né? Bom, mas a relação com Brecht, né, foi indelével. Né? Como todos sabem, Walter Benjamin vai cometer o suicídio, salvo engano, bom, eu vou esquecer a data, mas durante a sua fuga, né, já na ocupação alemã da França, da Espanha, mas Benjamin se mata, mas Brecht continua vivo, e a presença intelectual e política de Benjamin na obra do Brecht é indelével, vai até o fim da vida e da obra de Bertold Brecht. Né? Nessa época, Brecht começa a se dedicar ao estudo do marxismo. Né? Walter Benjamin, um marxista, Brecht estuda o marxismo. Há registros que tem estudado com um grande marxista heterodoxo, Karl Korsch, né, na Alemanha ainda. Então, veja, essa confluência de influências, a influência da Revolução, mesmo que derrotada, a influência da Revolução Russa vitoriosa, a influência do pensamento de Benjamin, o estudo do marxismo, Brecht chega a e é fundamental, o sucesso retumbante da ópera dos Três Vinténs leva Brecht a mudar o seu caminho. Em vez de continuar trilhando o sucesso profissional, artístico, de crítica e público, Brecht, se não abandona, põe isso em segundo plano. Ele passa a trabalhar com grupos de trabalhadores, com grupos de estudantes escolares. Na Alemanha, a social-democracia, apesar de todas as críticas que eu já fiz a ela, a social-democracia, né, e o Partido Comunista tinham inúmeros milhares de trabalhadores reunidos em corais operários, em grupos de teatro, em grupos culturais. Hoje, no Brasil, isso é impensável, mas na época existia. Né? Inclusive, estruturas formais, como prédios teatrais, né? O Teatro do Povo, mantido pela social-democracia, onde Piscator trabalhava, né? Para esse grupo da social-democracia e fazia suas peças, dos comunistas. A classe trabalhadora se cotizava, né? Era sócio desses teatros para que as peças acontecessem, os espetáculos acontecessem. Brecht muda. Brecht se vincula ao movimento político de esquerda, às organizações populares, às organizações da classe trabalhadora. E é dessa mudança que nascem as chamadas peças didáticas. Por favor, Kenny. Há uma certa polêmica entre os estudiosos quantas são as peças didáticas de Brecht. Né? Nós aqui, eu e Kênia, nós partilhamos da leitura que existem essas peças, 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças didáticas. Né? A primeira foi as duas primeiras, a que eu mencionei, o Voo de Lindbergh, em 1950, mudado o título para O Voo sobre o Oceano. A contrapeça desta primeira peça, que é a peça didática de Baden-Baden sobre o acordo, né, que foram apresentadas num dia e no dia seguinte. Duas outras peças que também formam uma dupla, né, peça e contrapeça, que é aquele que diz sim e aquele que diz não, que foram escritas e apresentadas, estreadas em 1930, e que foram encenadas primeiramente e escritas em conjunto com jovens estudantes da educação básica alemã. Né? Uma peça também de 1930, chamada A Decisão, que é a mais polêmica desse conjunto, que trata da derrota da Revolução Chinesa, né? Depois houve a vitória, mas houve primeiro. E há uma crítica muito severa nessa peça, A Decisão, a condução stalinista do processo que vai ser derrotado. Né? Brecht é um anti-stalinista e nessa peça está registrada a sua crítica contundente à direção stalinista
derrota revolucionária na China. E, finalmente, já provavelmente escrita, ou pelo menos encenada, depois que Brecht saiu da Alemanha, pelo menos publicamente encenada, a mais famosa das peças didáticas de Brecht, chamada A Exceção e a Regra, né? Inclusive, um poema que abre a peça é muito conhecido, eu não tenho ele aqui e não vou dizer-o de memória, mas que é aquela frase que nós não devemos nos conformar, né, com o que existe, que é preciso, que as coisas mudam, né? Não vamos nos conformar. Por favor, Kênia. Então, antes de terminar a minha apresentação, eu não disse o que é essencial, é o que eu vou dizer agora, eu espero, né? Dizer o essencial é sempre muito difícil, né? O que são as peças didáticas? Vocês estão ouvindo, certamente, que é uma das canções compostas também por Alexandre, em apropriação poética, cantada por Natália Conte, da nossa montagem, que Kênia vai falar mais adiante. Mas o que são as peças didáticas? Talvez seja melhor cortar o som. O que são as peças didáticas? Primeiro aspecto formal. São peças curtas. Não são esquetes de agitação e propaganda, embora sejam peças curtas. São peças que tratam de temas muito relevantes. A questão da ciência, a questão da tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, a contradição, como Marx apontou, a contradição de desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção, né? Que nos dão mostra dessa contradição todo dia aqui na sociedade que nós vivemos, né? A peça trata da justiça. Exceção e a regra se trata da justiça, da injusta justiça, da justiça de classe. Eu não vou entrar nos detalhes do que aconteceu e continua acontecendo no Brasil, né? Do papel da justiça, da injustiça. Se trata da traição do stalinismo à Revolução Socialista. São peças que tratam de assuntos muito relevantes para quem é de esquerda, de assuntos muito relevantes para quem pensa a transformação da sociedade. Peças curtas, peças que tratam de temas muito relevantes e, o mais importante, são peças didáticas, porque obviamente, elas querem ensinar no seu conteúdo a quem assiste às peças. Mas Brecht escreveu: as peças didáticas não precisam sequer serem apresentadas em público. Então para que elas existem? Elas existem para ensinar aos atores, às pessoas que estão participando da montagem, do estudo da peça, elas existem para ensinar a dialética. A dialética. Brecht era um dialético na mais profundeza dessa palavra, desse conceito. Não há heróis, não há vilões, todos são pessoas, todos os personagens são pessoas contraditórias, como nós somos, imersos numa sociedade muito contraditória. E é nesta contradição que nós vivemos, e é nesta contradição que nós lutamos contraditoriamente. Peça aquele que diz sim, aquele que diz não, fala da missão da ciência, do papel da ciência, da escolha que nós devemos fazer como intelectuais, como cientistas, como pesquisadores, a quem serve a ciência, a quem serve a tecnologia. As peças didáticas eram feitas para que pessoas comuns, amadores, né, pessoas que amam a arte, que amam a luta, que amam, aprendessem o que é a dialética. Brecht, inclusive, dizia que era fundamental que os atores, vou chamar assim, que os atores
passassem por todas as personagens para poderem encarnar, experienciar todos os pontos de vista que estão retratados nas cenas e nas personagens das peças. Né? Aprender, ensinar a dialética. Esse era o papel, é o papel pensado por Brecht, finalidade pensada por Brecht para as peças didáticas. E é com esse espírito que nós trabalhamos, né, apesar da pandemia, na UF, com essas peças. Eu vou passar a palavra para a Kênia e vou tentar transmitir o restante dos slides. Muito obrigado. Olá a todas, todes e todos. Vocês me ouvem? Bom, também queria rapidamente agradecer ao convite, né? Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, a Márcia, o Centro de Estudos, pela oportunidade da gente apresentar um pouco desse trabalho que a gente vem fazendo na Universidade Federal Fluminense. Essa difícil tarefa, né, de falar de uma experiência aí de alguns anos e selecionar, né, relatos, análises desse processo todo. Diante de tudo que o José apresentou, eu acho que cabe começar falando que a nossa questão era que a gente se perguntava, né, qual era a potencialidade pedagógica desse método de trabalho do Brecht na formação crítica de educadores, de trabalhadores, de jovens, no Brasil, nos dias de hoje. Né? Nos dias de hoje, a gente está falando, pelo menos desde 2015, 2016, esse trabalho com teatro na formação de professores na Universidade Federal Fluminense começa em 2012, 2013, mas ele vai se transformando ao longo dos anos iniciais até chegar em 2016. Eu vou, por economia de tempo, né, poupar um pouco desse processo de transformação e vou dizer qual é o ponto de virada, né, para a gente chegar às peças didáticas com essas turmas. Basicamente foram as ocupações estudantis de 2016. Até lá, a gente trabalhava com um grupo de teatro, com formação, um grupo de teatro nosso, não com os estudantes. A gente trabalhava com formação de público, ida a espetáculos, peças épicas, debate em sala sobre esses temas. Mas em 2016 a gente começa a ser surpreendido e participar mais ativamente, ser convidados pelas ocupações estudantis para que a gente oferecesse oficinas de teatro, né? Especialmente os finais de semana, que era quando os estudantes das escolas de ensino médio estavam mais vulneráveis nas suas ocupações, né? Estavam mais sozinhos nas ocupações. E aí nós começamos a participar, né, entrar nessas escolas. Nós fomos a escolas em Bangu, Colégio Estadual João Salim Miguel, nós fomos ao Instituto de Educação Professor Emanuel Coutinho, que é o IEPIC, em Niterói, de formação de professores. Começamos a fazer atividades, o nosso grupo de teatro começou a fazer atividades com esses estudantes, né? E nós tínhamos muitos estudantes da pedagogia também, que participavam desse processo, e nós começamos a discutir um caráter diferente dali para diante desse trabalho que a gente fazia de teatro brechtiano.
né? E o que o nosso grupo queria fazer era, ao contrário das disciplinas de formação de público e de assistência de espetáculos, que a gente começasse a produzir os nossos materiais e a gente começasse a encenar algumas peças. E aí a gente começou a pensar como é que seria isso, que tipo de trabalho seria esse, que peças seriam essas, que ligação teria com essa proposta original, né, do teatro crítico e pedagógico, que estudava teoricamente o Brecht, mas também Boal, aqui no Brasil, né? E aí nós começamos a nos reunir para pensar nessa reformulação das atividades de um componente curricular chamado atividade cultural, que a gente tem no currículo da pedagogia aqui na UF. E nós chegamos às peças didáticas do Brecht, né? Porque o José falou, por ser um trabalho que o Brecht desenvolvia com estudantes, com trabalhadores, a gente resolveu experimentar para ver se fazia sentido esse trabalho aqui na nossa experiência, no nosso contexto. Então, a gente começou a estudar, mas também queria ouvir algumas pessoas sobre essa possibilidade, né? Um pouco a gente queria saber se era, como disse a Márcia, talvez ousadia demais, né? E aí nós convidamos o Sérgio de Carvalho, que é o diretor da Companhia do Latão, professor da USP, da ECA da USP, e pedimos para ele para bater um papo conosco, né? Com essas pessoas que eram professores, professoras, estudantes da UF, que tinham um grupo de teatro chamado Círculo Brechtiano. E aí o Sérgio fez um dia inteiro, né? Estavam em temporada aqui no CCBB, no Rio de Janeiro. Ele fez um dia inteiro de trabalho conosco, lá mesmo no palco do CCBB, conversando com a gente. E dessa conversa também participaram os atores e atrizes da Companhia do Latão. Então, a gente conversou muito ali sobre como é que a gente levantaria esse trabalho, né, na Universidade Federal Fluminense, com as turmas que a gente recebia, porque são alunos inscritos num componente curricular. Né? Então, a gente começou a pensar isso e algumas balizas assim, para esse trabalho foram levantadas. Eu acho que a baliza número 1 que a gente aprendeu de fundamental e que fica, né, até o nosso último trabalho feito na universidade é a questão da experimentação. A peça didática ela não pode ser outra coisa que não a experimentação, né, e que se envolve bastante e que diz respeito ao processo de trabalho, né? Essa perspectiva pedagógica, essa perspectiva da aprendizagem, ela se dá no processo. Como disse o José, não necessariamente as peças didáticas precisam ser apresentadas. O objetivo pedagógico dela se realiza nesse processo de conhecer a peça, de conhecer os pontos de vista, de experimentar coisas, de debater os temas, de trazer os temas para a nossa realidade, de confrontar posições, né? Fundamentalmente de buscar a unidade dos contrários nessas peças, né? O lugar do incontestável, do concreto, e que pode ser seguida de uma aposta, né? Dessa relação do público e da plateia durante uma possível apresentação. Então, a gente, partindo disso, começou um trabalho com as 2 primeiras peças, que são aquele que diz sim, aquele que diz não. Esse slide que o José está apresentando é da oficina no IEPIC, que é a escola que eu falei, aqui em Niterói, de formação de professores de ensino médio. E tem algumas imagens, para mim aparece pequena, não sei se vocês conseguem ver bem, né, o público que participou conosco aí da oficina de estudantes da escola estadual. Né? Então, em seguida, a gente, na UF,
começou o trabalho com aquele que diz sim, aquele que diz não. Chegamos a fazer apresentações públicas do aquele que diz sim, aquele que diz não. Vocês podem ver aí o material de divulgação, né? Foi dia 7 de julho de 2017, essa apresentação. Algumas imagens também desse trabalho, em que nós apresentamos simultaneamente as duas peças, né? Em 2 espaços próximos do campus do Graguatá, os pilotis do bloco D e do bloco E. No bloco D a gente apresentou aquele que diz sim, e no bloco E a gente apresentou aquele que diz não ao mesmo tempo, e o público precisava circular por esse espaço e assistir, fazer a sua escolha dessas peças, né? Quem começou assistindo uma, concluiu essa apresentação, depois a gente reproduziu a apresentação novamente, então poderia assistir a outra peça. E também podia circular entre as duas. Em seguida, o nosso trabalho se voltou para a montagem da peça didática de Baden-Baden sobre o acordo, como José já falou, né, sobre essa peça. E que depois eu vou falar de algumas particularidades dessa montagem, né, o que tem de diferente na peça original do Brecht, o que a gente fez, né, na apresentação do que depois virou um grupo chamado Alguns de Nós, tá? Que existe até hoje, está em ação até hoje, apesar da pandemia, apesar da travessia que a gente precisou fazer ao longo dos 2 anos de impedimento, né, do nosso contato físico, presencial. A gente está retomando o trabalho com esse grupo, mas ao longo desse começo, né, do trabalho com as peças, a gente montou 4 dessas peças didáticas. Fizemos várias oficinas com estudantes secundaristas e de graduação, como eu falei, por uma trilha, né, que foi essa trilha aberta pelo Brecht lá, final dos anos de 1920, início dos anos de 1930. E dessa última experiência, que foi o Baden-Baden, a gente entende que houve assim, transformações importantes no processo de trabalho. Eu acho que a gente passou, né, de uma ação impulsionada pela luta do movimento estudantil para uma experimentação com os estudantes em semestres regulares, né, na sequência, e que nos colocou muitos desafios, né, do que fazer fora daquele contexto que era o contexto das ocupações. A UF também foi ocupada, né, essa primavera secundarista das ocupações, do debate sobre o currículo da escola, sobre de quem é a escola, quem deve pensar e propor ações pedagógicas, um projeto de educação para a escola, que o movimento secundarista levantou. Isso também chegou à universidade, a gente também teve ocupação nas universidades e na Faculdade de Educação, no campus do Graguatá, também em outros cursos. Né? Então, depois dessa experiência, que era uma experiência mais de ascensão da luta do movimento estudantil, como é que a gente seguia, né, com esse contexto, essa energia militante, essa energia crítica, essa perspectiva de entender e construir possibilidades, seja no palco, seja para a vida, né, de enfrentamento às adversidades e contradições brutais da sociedade capitalista. Então, a gente foi experimentando muita coisa, né? E a gente, agora, pensando sobre a experiência, eu acho que vale falar de como a gente pensou, qual era o sentido, né? Como eu abri a fala dizendo, qual é o sentido desse trabalho hoje e para a gente agora, nesse lugar aqui que a gente está, no Brasil, dos anos de 2015, 2016, 2017. O que isso significava, né?
a formação de um coletivo que reivindicasse esse método de trabalho das peças didáticas do Brecht significava formar militantes, a gente precisava de uma escola de teatro para formar militantes, e a gente entendeu que não significava isso. Significava prescrever uma forma, uma ação política esperada, né, determinada, e a gente chegou à conclusão que tampouco era isso, né? Não era um trabalho para formar nenhum militante partidário da forma que a gente conhece, e nem atores e atrizes profissionalizados, né? Então, o que a gente queria? A gente queria um trabalho em que temas importantes pudessem ser postos em jogo, como a gente diz no teatro, em discussão, talvez como a gente diga nas nossas salas de aulas, nas nossas disciplinas de caráter mais teórico, mas o que a gente queria era isso, né? Colocar os problemas sociais reais, as contradições da sociedade capitalista, as contradições fundamentais da sociedade capitalista em jogo, né? Em experimentação prática, além de teórica, né? Não era só pensar sobre essas questões, mas era usar o nosso corpo, era usar outras potencialidades, outras linguagens que a gente, por vezes, não mobiliza, né? Isso também nos levou a uma aproximação da discussão teórica sobre educação politécnica, né, do ponto de vista da dimensão, do desenvolvimento das potencialidades humanas que a gente vinha muito discutindo do ponto de vista teórico, né? Então, o que a peça didática encenada, escrita, né, um texto pronto, mas não fechado, que o Brecht trazia para a gente, o que a nossa perspectiva, né, de educação politécnica se convergia nesse trabalho. Isso também era uma questão que a gente se colocava e a gente acreditava que ela existia essa convergência e ela era potencialmente materializada nesse trabalho, né? Em que, como eu disse antes, né, José também destacou esse ponto, na peça didática, o que se aprende, o que se espera, sua perspectiva pedagógica, ela não está numa moral da história, ela não está em aprender qual é a posição correta, mas ela se encontra no processo que é desenvolvido coletivamente, que é muito rico, muito diverso, que vai desde alguém entrar numa sala de aula, sentar numa cadeira, como muitos disseram, né, no início desses cursos, e pensar assim, não volto na aula seguinte, eu não vou passar essa vergonha, eu não vou participar disso, né? Para uma perspectiva de começar a perceber que pode fazer esse trabalho, que esse trabalho desperta interesses, possibilidades, capacidades que não se pensava antes, não se permitia antes, e dividir o trabalho, né? Olhar para o trabalho agora no campo da cultura e pensar esse trabalho não de uma forma dividida, como ele se apresenta para a gente na sociedade capitalista, no trabalho, na forma histórica, né, do trabalho assalariado, mas olhar para esse trabalho e pensar que eu posso fazer aquilo que eu gosto, que eu sou capaz e que, por vezes, para que o coletivo avance, eu também preciso fazer parte desse trabalho que talvez não seja tão interessante assim. E aí, no processo de levantar as cenas, de produzir material, né, o nosso cenário, os nossos figurinos, todos foram se envolvendo com esse processo de formas diferentes. A gente descobriu que por exemplo, esse figurino do senhor Smith que está passando aí, né, do slide, a gente descobriu que um dos nossos alunos, a gente tem poucos alunos, né, poucos alunos no curso de pedagogia, mas ele era costureiro, então ele começou a fazer
esses aventais para a gente. Muitas pessoas se somaram a esse trabalho, que nunca tinham pensado em costurar nada na vida ou produzir esse tipo de figurino. E a gente também convidou uma professora da educação básica que não estava nesse processo, que chegou durante o Baden-Baden, que é a Valéria Cristina, e que deu oficinas, né, de montagem desses materiais e fez um boneco para a gente, que é o Sr. Smith. Aí ele não está aparecendo porque a senhora Smith está de costas, vocês veem a cartola e uma parte só do... agora sim. E a Valéria veio fazer conosco esse boneco, porque o palhaço, o Sr. Smith, ele é fragmentado ao longo dessa cena, que é uma cena, aliás, bem importante dentro do Baden-Baden, né? Ela interrompe completamente a narrativa dessa, né? E coloca algo que faz todo mundo se perguntar o que essa cena, o que esse inquérito aparece aqui tão expressivo assim da brutalidade humana, aparece na figura de três palhaças. E aí eu convido vocês a conhecerem a história, particularmente olharem aí para essa cena dos inquéritos onde aparecem os palhaços. Então, nesse processo de trabalho em que as cenas eram levantadas pelos grupos que eram construídos, ao mesmo tempo que a gente precisava desconstruir uma ideia de que havia diretores, de que havia alguém que ia dizer como essas cenas iam ser feitas, como é que esses atores, essas atrizes amadoras deveriam se comportar. Eu acho que esse foi o primeiro grande aprendizado, de que o trabalho é dividido na sociedade capitalista, mas que ali ele seria dividido de uma outra maneira, que ali a gente ia trabalhar sobre uma outra lógica, e que a lógica da concepção e da execução não poderia vigorar nesse tipo de trabalho, né? E que todos precisavam participar desse processo. É natural que houvesse essa expectativa, porque o teatro convencional trabalha mesmo assim, né? É natural que essa perspectiva também apareça a partir das experiências profissionais e escolares, né, de formação de todo mundo, onde eu ali tinha um papel, né, de professora, o José de professor e outros professores que foram participando ao longo desses anos com a gente desse processo. Então, o primeiro aprendizado é esse de perceber que esse processo ele é construído coletivamente, não como discurso, mas como ação prática, e que esses grupos precisavam se colocar e apresentar o processo de trabalho, a sua produção, que ia desde levantar as cenas, né, pensar também esse rodízio das personagens, mas fazer tudo que era necessário para que a peça fosse montada, né? Desde figurino, desde pensar na limpeza do espaço, desde dirigir os colegas, desde experimentar cenas diferentes, desde criar a possibilidade de acessibilidade criadora, que é uma cadeirante, transitasse pela universidade e a gente pensasse um espaço de teatro, de jogo, de corpo, de música, e que ela se sentisse à vontade, porque a coragem, né, dessa nossa aluna, que é a nossa aviadora, de se inscrever numa disciplina como essa, com 30 pessoas, ao final a gente estava trabalhando com um grupo de 40 pessoas, uma condição física com limite, né, nos disse que a gente, diante da coragem dela, a gente tinha que ter pelo menos metade da coragem que ela teve para fazer esse trabalho junto com ela, né? E a gente também aprendeu muito com ela nesse processo de
de ter um espaço, de conhecer suas potencialidades, de pensar os cuidados necessários, de pensar os espaços que a gente precisava ainda conquistar na universidade para que fosse confortável, né, para ela esse curso, essa formação, e não só a disciplina que ela participou conosco. Além da formação musical que a gente também precisou incorporar ao nosso trabalho, né? A gente já fazia isso em alguma medida antes, mas isso deu um salto de qualidade muito importante durante o Baden-Baden, com a entrada do Alexandre Velden e de outros estudantes que vieram também, do César Salomão, que veio do curso de produção cultural, e fizeram um trabalho de formação musical conosco, que não era apenas cantar aquelas músicas que eram previamente definidas, mas era a participação desses músicos no ensaio cotidiano, no dia a dia do nosso trabalho, pensando a música na perspectiva gestos que o Brecht coloca, né? Pensando a música não como aquela que vai fazer uma confirmação da cena, ou que vai fazer, ou dar um caráter mais sentimental à cena, mas a própria música no sentido de dramaturgia, no sentido de explicitação das contradições da cena, e que foram músicas, canções produzidas, compostas nas salas de ensaio, junto com todo mundo, e que também integrou esse trabalho de formação musical, e aí algumas das partituras das músicas foram colocadas nos slides, né? Vocês também puderam ouvir um pouco, né? Duas dessas músicas. Bom, então não sei como é que eu estou de tempo. Acho que eu já falei bastante, né? Vocês podem me dizer aqui no chat se ainda tem alguns minutinhos. Bom, o José colocou Um de Nós, a última canção. Bom, então, para encerrar, eu acho que... Deixa eu ver aqui o que eu posso... Eu acho que a gente pode ficar com essa ideia, né? A ideia desse processo de trabalho, como é que isso foi construído, como é que essa experiência da divisão do trabalho nos enriqueceu bastante, e como é que a gente um pouco adaptou, né, essa peça para os dias de hoje. A gente manteve o texto original. No Baden-Baden, além das canções que nós apresentamos para vocês, porque na edição brasileira, essas peças didáticas não vêm com as canções, a gente sabe que o Brecht trabalhou com canções em todas elas, não à toa, era um festival de música onde ela foi apresentada, né? A gente entendia que era importante a gente também produzir o nosso material em cima das peças. Nós criamos uma cena no final de desmontagem do espetáculo, em que a gente incorporava o público. Eu acho que isso eu não falei, né? A gente só disse que para o Brecht as peças didáticas elas são importantes no processo de aprendizado e não necessariamente devem ser apresentadas, mas o grupo decidiu apresentar, né? Essas fotografias todas que a gente trouxe para vocês foram trabalhos que foram apresentados, daquele que diz sim, aquele que diz não, Baden-Baden, e apresentamos não só para a UF, para a comunidade universitária, mas nós estivemos, como nessa foto aí, no Centro de Teatro do Oprimido, em outros seminários que nós fomos convidados, seminários acadêmicos universitários, para apresentar a peça. E aí nós fizemos, além dessas montagens,
diferentes ao final, composição de canções, há sessões, há cenas que são baseadas em imagens, né, que fazem parte do inquérito, que o narrador pergunta se o homem ajuda o homem. Essa é a grande questão da peça. Se aqueles mecânicos, se aquele aviador, se a arrogância daquelas pessoas que se colocam como as grandes heroínas, né, da produção científica, do progresso capitalista, se elas merecem ser ajudadas. E esses inquéritos colocam essa questão para a gente. Se o homem ajuda o homem. E ele é colocado tanto na cena dos palhaços, como essa que eu apresentei algumas imagens aí, mas também através de apresentação de fotografias. E essas fotografias que foram apresentadas, a gente não trouxe aqui para mostrar, essas fotografias percorreram, né, um largo período histórico, assim, que colocava essa pergunta em imagem, se o homem ajuda o homem, de tragédias da humanidade, de situações do Brasil, situações históricas do século passado, de hoje, né, das crianças refugiadas, das crianças mortas no Brasil pela violência policial nas favelas, e todas essas imagens, ao todo 30 imagens que são apresentadas durante o espetáculo, elas, para chegar a essas 30 imagens, né, a gente fez um debate muito grande sobre o que isso significa, né? O que é o progresso capitalista, como é que a gente responde a uma sociedade que é capaz de grandes feitos como esse de voar, mas que isso não repercute na melhoria das condições de vida do conjunto da humanidade, que não faz o pão ficar mais barato, que é a resposta que o coro dá o tempo todo a essa questão de se o homem ajuda o homem, qual o papel da ciência, se ela avança, mas não faz o pão ficar mais barato, né? Se ela permite grandes feitos a determinadas classes sociais e algumas figuras históricas, mas ela coloca a maior parte da humanidade numa condição de rastejar sem que nós olhemos para elas e as reconheçamos, né, como seres humanos. Essas são passagens que aparecem na fala do coro, dos coros, que estão presentes nas cenas do Baden-Baden. Então, acho que eu fico por aqui, a gente acabou falando demais, senão a gente não tem oportunidade de ouvir as perguntas e um pouco falar mais do que não ficou claro por aqui. Então é isso, obrigada. Kênia, foi ótimo. De fato, já temos algumas perguntas, nós temos 4 perguntas, elas não foram especificamente direcionadas, então acho que você e José fiquem à vontade para responder, complementar. Eu vou colocar meu óculos, vou botar um artefato tecnológico aqui para mediar a leitura das perguntas, né? A primeira pergunta tem a ver com a experiência do agitprop. Quais seriam os processos pedagógicos que uma abordagem estética como o do agitprop promove e que uma aula expositiva, uma palestra, uma live, né? Ou mesmo um debate em sala de aula não promove, na opinião de vocês? Eu acho que é legal fazer logo as perguntas, porque aí uma pode complementar a outra e vocês podem fazer um esquema, um jogral para responder, né? A outra pergunta é: se as peças existem para ensinar a quem as monta, podemos dizer que, na perspectiva brechtiana, a formação humana não se dá na vivência como assistência,
e sim na própria prática de montar a peça, né? Eu diria, aliás, de viver a peça, né? Até aqui já botando minha colher de pau. A terceira pergunta, ela não é exatamente uma pergunta. Eu acho que é uma provocação para ouvir um pouco a opinião de vocês sobre essa provocação, né? E é o seguinte: a valorização dos profissionais colocou num plano secundário, menor, a atuação dos amadores. Com isso, a arte foi se tornando um espaço fechado à maioria das pessoas, limitando seu papel à situação de plateia. Com isso, se restringiu fortemente o potencial emancipatório da arte, né? Eu também botaria aqui uma colherzinha de pau, dizendo que a gente poderia também pensar isso para a educação, né? Em que medida as experiências mais tradicionais, mais encaixotadas, mais lateadas de formação humana também trabalham um pouco nessa perspectiva dos profissionais, dos especialistas e dos outros, né? E a última pergunta também é bem interessante, por que, né, na perspectiva de vocês, estudar Brecht hoje, né? E embora não seja o tema aqui, mas vocês falaram, acho que, se eu não me engano, a própria Kênia que falou, por que estudar Boal, por exemplo, hoje, Brasil, anos 2022? A pessoa pede se vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso. Posso começar? Claro! Essa pergunta que você disse que é uma provocação, coloca como uma provocação para a gente pensar, eu acho que ela é fundamental e que a gente não passou por ela na nossa apresentação. E eu acho que ela é o centro da discussão, né? Qual é o que a gente perde, né, nessa valorização dos profissionais e na desvalorização, vamos dizer assim, dos amadores, né? Como é que a gente, nessa perspectiva da divisão do trabalho, a gente perde seu potencial pedagógico? Eu acho que o grande aprendizado dos grupos que participaram desse processo é entender que a gente não era consumidor de produtos culturais, que, em certa medida, a gente trabalhou um tempo nessa perspectiva de conhecer as peças que estavam sendo feitas, debater sobre elas, mas na condição de espectador, né? Ou na situação de plateia, como a pergunta colocou. Mas que a gente precisava fazer algo que era o que o Brecht tinha feito e que é o que o Augusto Boal radicalizou na sua prática, que é colocar todas e todos na condição de capazes de produzir a cultura, capazes de produzir o seu material, capazes de apresentar a sua discussão cultural, artística, estética da realidade numa outra perspectiva, né? Boal apostou todas as suas fichas na socialização dos meios de produção teatral e Brecht também tentou fazer isso, né? Então, em que medida isso tem um sentido para a gente? Muitos de nossas alunas e alunos foram fazer outras coisas depois dessas experiências. Foram estudar música, foram dançar, foram costurar, foram pintar. Isso para a gente é muito interessante. Não que necessariamente as pessoas tenham se especializado em outros campos, mas que essa barreira que aparentemente estava posta, ela foi superada no sentido de que eu posso fazer, eu posso participar, eu tenho uma outra possibilidade de me expressar, eu tenho uma linguagem para colocar em discussão, e sempre numa perspectiva crítica, né, de participação nas lutas, nos movimentos, num debate crítico mais geral. Então, eu acho que esse aprendizado que talvez seja o mais difícil, o mais importante, que como é que eu posso não só curtir teatro político, mas como é que eu posso fazer teatro político?
como é que eu, que adoro música e fico ouvindo música vindo para a universidade, também posso, de repente, compor, começar a cantar, me interessar por um instrumento, e fazer isso, né? Então, acho que esse potencial emancipatório da arte ele tem profunda relação com essa discussão da educação politécnica que a gente estava fazendo, no sentido de que eu não preciso ser só uma coisa, né? O que eu posso ser? O que eu posso aprender? O que eu posso mobilizar dessas minhas energias e transformar isso numa linguagem e, fundamentalmente, num trabalho coletivo? Porque eu dei exemplos também de nossas alunas que continuaram fazendo essas formações em outros espaços, né? E a gente sempre divulgou muito os espaços também de formação que grupos de teatro da cidade, de música da cidade, cultura da cidade oferecem, e muitos foram fazer. Muitas alunas nossas fizeram, por exemplo, formação de atriz, de cenografia, de iluminação no Armazém da Utopia, em outros grupos que oferecem esse tipo de formação no Rio de Janeiro, foram para escolas de música. Então, isso nos alegrava bastante do ponto de vista dessa formação, mas nos alegrava muito mais quando elas voltavam com essa formação para seguir com um trabalho coletivo com a gente na universidade e com a gente agora no grupo que a gente tem, né? E que está tentando retomar, que é o Alguns de Nós. Então, eu acho que certamente a perspectiva de formação do Brecht não é só da assistência, né? Não é só de ser um espectador, mas ser, como dizia o Augusto Boal, um espectador, né? Alguém que participa, que vive e que constrói também esse processo, que é cultural e que é de formação. O que essa experiência promove de diferente da aula convencional, eu acho que já está respondido, né? Sem tirar o mérito, né? A particularidade de algumas experiências que precisam ser feitas dessa forma, teórica, né? Mas esse tipo de experimentação, esse tipo de processo, que, na verdade, é muito intenso, porque ele aconteceu durante 3 meses, cada turma passa por isso por 3 meses, com todas as dificuldades, né? A gente, por vezes, no Baden-Baden, muitos colegas nossos, companheiros nossos, diziam assim, essa peça não vai sair, não tem condição, não tem tempo, não vai dar, cada semana tem rodízio de pessoas participando, o grupo que estava semana passada não está essa semana, e como é que a gente vai fazer isso? Né? Mas a gente vai aprendendo ao longo desses 3 meses que esse trabalho coletivo ele tem uma potencialidade, que a gente acredita nele mesmo assim como uma utopia, e ele não falha, né? Ele apresenta para a gente resultados, ele apresenta resultados que, por vezes, para a gente são pensados ou da ordem do imponderável, mas ele constrói um sentido ao longo desse processo, um sentido que, por vezes, a gente não pode prever nem controlar, o que é muito bom, e nos mostra que essa experiência vai além daquele tempo ali da aula, né? Que essa experiência vai construindo outras relações e vai construindo também outros tempos diferentes daquele que é o convencional, o formal, que está lá no currículo e que cada um deve cumprir, né? Ele vai muito além disso e a gente talvez pouco saiba sobre ele, mas a gente sabe que tem um resultado coletivo importante. E eu acho que porque Brecht hoje, porque Boal hoje, porque são críticos radicais da sociedade capitalista. E a sociedade capitalista precisa ser enfrentada, precisa ser superada. Então, a gente vai de mãos dadas com esses teóricos, dramaturgos, poetas, músicos, e principalmente militantes, né? Da transformação da sociedade, críticos radicais da sociedade capitalista, das suas contradições, das suas opressões, da sua exploração, de toda a miséria humana que ela tem causado,
né? Porque são autores que pensam que efetivamente para a gente poder experimentar outras coisas, a gente precisa se livrar do jugo do capital. A gente precisa começar a nossa história, né? Começar a enfrentar outros tipos de problemas em outros tipos de sociedade, porque esses problemas eles são insustentáveis e eles precisam ser superados o quanto antes. Então, acho que é isso. Por isso, Brecht hoje, Boal hoje. Bom, eu não vou repetir tudo o que a Kênia disse, né? Só vou dizer coisas que eu acho que são diferentes, né? Embora complementares, né? Acho que um ponto que é fundamental, né? A Márcia começou dizendo que não ia nos apresentar, né, nossas credenciais acadêmicas, né? Não vou fazer isso agora, eu vou fazer o contrário disso, né? Quando nós começamos esse processo, na verdade, Kênia começou, né, ela não contou exatamente o início, né? Mas Kênia tinha no curso de pedagogia da UF, já há muitos anos, existe um componente curricular chamado atividades culturais. Na sua origem, 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, a ideia, né, o professor Lobo que está nos assistindo, né, Lobo, um beijo para você, né, o professor Lobo estava lá naquela época antes de nós, né, mas na época, a ideia, talvez possa até ser criticável hoje, né, mas a ideia era reconhecer que os nossos estudantes, as nossas estudantes, né, tem uma... Veja, eu vou dizer do jeito que talvez se pensasse à época. Tivesse um déficit cultural, né? Na cultura erudita, das artes, né? Então, que era preciso fomentar esse tipo de formação também, né? No curso de pedagogia. Então, foi criado esse componente curricular chamado atividades culturais, onde os professores levariam diversas experiências culturais. Eu me lembro de uma que o professor Lobo, já que eu mencionei ele, né, que ele levou, que foi a leitura, a interpretação das cartas de Paulo Freire para sua esposa, né? Então, assim, há uma diversidade muito grande de experiências nesse sentido. Kênia, quando entrou para a Faculdade de Educação como professora, ela foi convidada, né, pela coordenação do curso a lecionar também esse componente. E ela resgatou o seu início de formação acadêmica na UF, quando ela fez um curso de formação de atores e de atrizes. Lá ainda em Angra dos Reis, no curso de Angra dos Reis, num curso de extensão, que era ministrado em paralelo ao curso de pedagogia. Não era uma professora do curso de pedagogia, eu esqueci o nome dela, mas a Kênia lembra, obviamente. E a Kênia começou sua trajetória, né? Alice Carvalho. Alice Carvalho, né? Aliás, era a nossa vizinha aqui. Mas, enfim, com essa experiência do curso de extensão da Alice, Kênia entrou nesse mundo que, na verdade, já tinha começado a trilhar no seu curso de ensino médio, de formação de professora, né, das séries iniciais do ensino fundamental. Então, Kênia resgata seu interesse, sua paixão pelo teatro, né, que ela sempre carregou, né, E, veja, se Kênia tinha essa formação de atriz e de sua paixão pelo teatro desde a sua adolescência, não era o meu caso. Né? Eu, no máximo, frequentava teatro como consumidor. Então, entrar nesta aventura, né? Sim, a pergunta para a nossa comandante da transmissão, sim, eu vou usar lá do final, por favor. Mas, enfim, a Larissa, nossa jornalista que está comandando a transmissão, desculpa esse teatro meio louco, assim, né? Meio surreal. Mas, enfim, veja, eu era um consumidor de teatro, né? No que era possível ser consumido, na minha origem social. Então, entrar nesta aventura, conhecer Brecht, eu não conhecia Brecht. Eu nunca tinha lido ou assistido uma peça de Brecht. Eu nunca tinha lido uma peça de teatro na minha vida. Tinha ido ao teatro algumas vezes, mas não mais do que isso, né?
Para mim, a mudança se deu não só vendo a Kênia apaixonada, como sempre já tinha visto, assistindo espetáculos, mas na audiência. E veja, eu insisto, na audiência há uma peça de teatro que se chama A Ópera dos Vivos da Companhia, do Latão, né? Que se tornou, nós nos tornamos, temos a honra, o privilégio de nos tornarmos parceiros daquelas pessoas que integram a Companhia do Latão. Né? No caso, nomeio explicitamente o diretor da Companhia do Latão, o professor Sérgio de Carvalho, que gentilmente nos acolheu num pós-doutoramento lá na Escola de Comunicações e Artes da USP, e da grande atriz Helena Albergaria, né, que compõe a Companhia do Latão, é atriz. Né? Assim como Ney Piacentini, também ator da Companhia do Latão, né? E Érica Rocha, enfim, veja aí a Companhia do Pé de Cabra Coletiva, com o Bruno, a Natália, o Alexandre, enfim, o Lobo, não o nosso Lobo, querido Francisco Lobo, mas o Lobo da Companhia Ensaio Aberto, pessoas que nós fomos buscar para aprender, né? E particularmente em meu nome, assim, uma transformação intelectual. Porque, veja, para uma pessoa que sempre teve uma formação de um tipo, né, e de repente você se expõe a aprender, estar em cena ou não, mas aprender tudo que demanda, né, num espetáculo teatral que é produzido coletivamente, desde a escolha do texto, né, a reelaboração do texto. Nós reelaboramos cenas, a Kênia mencionou o final, mas nós fizemos uma cena de abertura para Baden-Baden, também um prólogo. Compor as músicas, cantar juntos, né, fazer pesquisa. Veja, é um desafio enorme. Se é desafiante para os estudantes, é desafiador para os professores, para mim, pessoalmente. Né? Então, eu me deslocar da posição daquele mestre que sabe tudo, né, do mestre ignorante, né? Do mestre ignorante, que nosso papel é mais sustentar um desejo coletivo de fazer teatro, de interpelar a sociedade, de produzir cultura, de produzir arte, de consumir também. Né? É isso que a gente tenta fazer. Né? Dar liga pelo desejo de transformação da sociedade por esse meio. E insisto, não é um meio mágico que vai transformar a sociedade, o teatro vai resolver tudo isso. Nós já passamos dessa etapa, né? O teatro, assim como a ciência, a tecnologia, tem seu papel, a educação tem seu papel, mas não existe mágica na sociedade de transformação, né? Então a gente continua fazendo o que a gente sempre fez, a gente continua lecionando as nossas disciplinas, que ainda leciona Economia, Política e Educação regularmente, eu leciono Organização da Educação no Brasil regularmente, nós produzimos textos, nós fazemos falas acadêmicas, sabemos fazer isso, organizamos eventos, escrevemos papers, essas coisas a gente continua fazendo, orientando, né? A Kênia continua na pós-graduação, está iniciando aí na sua trajetória na pós-graduação, apesar de tantos anos. Eu já não trabalho mais na pós-graduação, mas, enfim, nós continuamos fazendo uma série de atividades onde o teatro, a arte e a cultura agora integram. Se integra tudo isso que a gente faz. Né? Longe de nós acharmos que nós estamos encarnando o ideal de Leonardo da Vinci, né? Que Marx recupera na Politecnia, porque não existe o homem, a mulher, a humanidade completa, não existe. Né? Existe o inacabamento, mas existe o processo de construção coletiva, pessoal e permanente. Esse espírito de construção e de transformação permanente nós tentamos transmitir através do teatro das nossas aulas. Mas no teatro é de uma vivência incrível, né? Incrível. Lembro, e até me emociona, eu peço desculpas, Luiz Mendonça e Ilvaninho. Os mais antigos sabem de quem eu estou falando. Não sei se Ilva ainda está em atividade, né? Mas no início do curso técnico
antigo segundo grau da Escola Politécnica, tive o privilégio e a honra de participar, né? Cheguei a ser professor de matemática, para quem não conhecia meu passado, né? Professor de matemática desse curso, né? E durante alguns anos trabalhei. Os alunos têm, né, no curso técnico, hoje no ensino médio integrado da Escola Politécnica, a experiência de viver outros componentes de formação. Ora, esses componentes, as artes cênicas, o cinema, a fotografia, a dança, a expressão corporal, as artes plásticas, estão sendo trabalhadas há décadas na Escola Politécnica com os alunos do ensino médio. Ora, por quê? Porque algum educador iluminado teve essa ideia? Sim, esse componente já é antigo na ideia da formação humana, né? Mas por que na Escola Politécnica nós, me considero ainda parte dessa escola, nós entendemos desde o início, né? Desde Aroca, desde Luiz Fernando, Bianca, André, Júlio, Clarinha, Sandra, lista enorme de professoras e professores que faz parte da formação humana, né? É esse aspecto. A arte faz parte, a cultura faz parte, o corpo faz parte. Então, mergulhar nisso é uma aventura, né? Se o intelecto é uma aventura, isso também é uma aventura. Não sei, nosso tempo já está para lá de esgotado, eu queria fazer como dizem, brincando, um merchan, né? Vamos tentar projetar, não sei se eu vou conseguir, teria que seguir daí, né? Nessa viagem que nós estamos fazendo já há alguns anos, né? Sei lá, 10 anos, talvez, 7 anos, né? Nós fomos, como eu disse, incorporando, né, amigos, companheiros de viagem, temas, né? E agora nós acabamos de ter o privilégio de lançarmos pelo NIEP Marx, que é o núcleo que nós integramos, um deles na UF, né, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre o Marx e o marxismo, no longo a gente fala NIEP Marx, que integra professores, estudantes de... Gente, eu não vou dizer que são de todos os campos, que não é impossível, mas gente da educação, gente da economia, gente da história, gente da filosofia, gente à beça, gente do Brasil inteiro, tem gente de outros países, é um grupo muito rico, né, de pessoas inteligentes e apaixonadas pela transformação da sociedade. Nós tivemos o privilégio de organizarmos, não sei se eu estou aparecendo, se o livro está aparecendo, tá, né? Nós tivemos o privilégio de organizarmos esse livro que se chama Cultura contra a Barbárie, né? É um conjunto de textos, né? Eu vou projetar aqui o sumário, eu convido vocês a adquirir o livro, né? Está à venda no site da editora, uma editora parceira, que é a Usina Editorial, né? São 11 textos, eu não vou listá-los porque seria muito cansativo, mas só para vocês terem uma ideia, né, são 5 textos sobre o teatro. O primeiro texto é um pouco a base do que nós falamos aqui, né? O título da nossa apresentação hoje tem a ver com justamente o título do nosso capítulo, né? Um segundo texto de uma pessoa que interpretou, inclusive, um dos palhaços no Baden-Baden, que é a Bruna, né, que também escreveu um texto teórico, né? A Bruna hoje está fazendo doutorado em filosofia na UF, é um texto teórico sobre a peça que a gente discutiu aqui um pouco, Baden-Baden. Tem o texto da Monique, que está terminando o doutorado também na Unicamp, nessa área, que fala sobre uma peça da Companhia do Latão. O texto do GEL, que é um parceiro antigo do CTO, do Centro Teatro do Oprimido, e da Escola de Teatro Popular, que discute Boal e o teatro negro. O texto de Julian Boal, que o nome não nos deixa enganar quem seja, né?
que é sobre a crítica que Julian faz ao próprio teatro do oprimido de seu pai, né, da apropriação que esse teatro sofreu no mundo. O texto do nosso amigo Roberto, né, o Beto, que se fala sobre um grande intelectual, artista, William Morris, né, literato, artista gráfico, poeta, um grande intelectual. Walter Benjamin, que eu já mencionei, vocês devem ter observado nas fotos que nós projetamos, está lá Walter Benjamin jogando xadrez com Brecht, que é do nosso amigo Rafael, da UFRJ. O texto sobre Krakauer, né, um teórico, nosso amigo Miguel Veda, lá de Buenos Aires. O texto do Alexandre sobre cinema, né, sobre um crítico de cinema brasileiro, bom, que atua no Brasil, Jean-Claude Bernardet, né, o Alexandre, que fez as músicas coletivamente com o grupo. O texto de Luciana e de Breno sobre música, né, sobre a questão do mercado musical, do trabalho na arte, nessa indústria cultural da música. E encerra o livro um textinho meu, uma cena teatral chamado Sonho de Menina, que tem a ver com os desastres, né, crimes ambientais de Brumadinho e de Mariana, ou de Mariana e de Brumadinho. É um livro, né, assim, modéstia à parte, eu peço desculpas por isso, mas é um livro que nos deu muito prazer em organizar, né, apesar de ser muito trabalhoso, mas que mostra a potência, na minha opinião, né, e da Kênia, dessa necessidade da luta contra essa barbárie que está em curso, que não começou com este governo, mas que está em curso neste momento. É preciso lutar contra isso. A arte, a cultura, a inteligência, né, são formas, não são as únicas, obviamente, né, mas importantes nessa luta de transformação da sociedade. Nosso tempo se esgotou, né? Eu queria agradecer muito, 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 muito todos vocês que estavam presentes, que estão presentes, que estarão presentes ao assistir esse vídeo, né? Agradecer a Márcia, a todos os colegas, né, do grupo de cultura, da Escola Politécnica, meus amigos, minhas amigas, muita saudade de vocês, muita saudade. Kênia. É isso, agradecer a oportunidade de conversar com vocês e apresentar um pouco dessa experiência, que a gente não acha que é a única possível, né? Não colocamos a cultura nesse lugar da única ferramenta que a gente dispõe, da mais avançada, não se trata disso, mas de contar e compartilhar um pouco esses experimentos que a gente tem feito em outros campos, que não o nosso de origem, né, de formação e mais convencionais na universidade. Obrigada. Eu preciso falar mais uma coisa que é importante. Durante a pandemia, nosso grupo continuou funcionando, né, aos trancos e barrancos. Nós produzimos alguns experimentos visuais, né? E um experimento em particular, não sei se é possível, mas se for possível eu vou mandar para a escola, para a Márcia, para a Larissa, se for possível para veicular no canal da escola, né? Alguns de nós produzimos um vídeo, tem 7 minutos, é um curta, né? Foi produzido todo virtualmente, as pessoas, cada um nas suas casas, nós tivemos que aprender a atuar para câmeras, né? Nós precisamos aprender a editar vídeos, foi um aprendizado muito rico. O vídeo se chama, mesmo que a escola não possa, eu já vi que vai poder disponibilizar, mas está no YouTube, né? O nome do vídeo se chama O Leilão. Tão real que parece ficção. E eu preciso gastar 30 segundos para falar sobre isso. Nosso grupo se reunia virtualmente e uma estudante, a Michele, estava estudando um texto acadêmico de nossas colegas, se não me falha a memória, Olinda Evangelista, né, da área de trabalho e educação, mas se não foi ela... Vânia Mota e Amanda. Ai, desculpa, Vânia, nossa querida amiga Vânia, né, da UFRJ, que é um texto da Vânia que discute leilão para professor. Professor sendo leiloado, força de trabalho sendo leiloada. Algo parecido, mas atrasado em relação ao tipo de Uber. Não é exatamente isso. Vejam o vídeo.
Mas a Michelle estava estudando esse texto da Vânia, né, e esqueci o nome da outra autora, Kênia. Amanda. Vânia e a Amanda. Esse texto da Vânia e a Amanda discutem essa questão. Michelle trouxe para o grupo. Olha só o texto, olha só que absurdo. Fazia referência a um leilão para professor, ou sobre professor, de professor. Nós pegamos esse texto, fomos atrás da realidade, e a partir desse tema nós fizemos esse texto chamado, esse vídeo, esse curta, chamado O Leilão. Nós temos muito orgulho desse vídeo, muito orgulho, e eu queria muito que vocês pudessem assistir. Eu peço desculpas pelos esquecimentos, pelos atrapalhamentos e pelas propagandas, mas é um vídeo, assim como o livro, que nós temos muito orgulho e queríamos que ele circulasse. Depois eu mando, Larissa. Muito obrigado. Obrigado pelo apoio técnico. Aí sem você não dá para fazer essas coisas funcionarem. Muito obrigado. E a coordenação aqui do Centro de Estudos também agradece muito a Larissa e a comunicação da Escola Politécnica, que viabilizou essa sessão e viabilizou, inclusive, as sessões do Centro de Estudo desde 2020, né? Um agradecimento especial. É inevitável para quem está nessa posição de descoordenadora de uma live, que é o meu caso, não cair no lugar comum e agradecer imensamente, não só no meu nome, mas em nome de toda a coordenação colegiada do Centro de Estudos, além de mim, Márcia, Carla, Marco Antônio, Ana Lúcia, Elaine e Fernanda. As duas últimas, Elaine e Fernanda, são alunas do curso. Nós temos o prazer de, no Centro de Estudos, contar com a participação de alunos também, que estão no meio do seu processo formativo. Foi um extremo prazer ouvir Kênia, conhecer um pouco mais da experiência de vocês. E eu fiquei pensando ao longo da apresentação e, sobretudo, na resposta das perguntas colocadas, né, que num país em que uma parte gigantesca da população vive de bico, né, vamos falar claramente, é inevitável pensarmos, discutirmos, refletirmos nos deslocamentos que vocês experienciam e convidam alunos e professores da UF a vivenciarem, né? Esse deslocamento de viver outros papéis, de pensar na realidade de outras formas, de tocar os nossos alunos de uma outra forma. E talvez no caso da Escola Politécnica foi muito gostoso ouvir você falar de Ilvaninho e toda a experiência vivida por ela na escola. A Ilva, na verdade, esteve no Politécnico algumas semanas atrás. O curso técnico teve a sua aula inaugural exatamente com a exibição de um filme dedicado a Ilvaninho, onde se falava muito também de Luiz Mendonça. Então, de alguma forma, a primeira sessão do Centro de Estudos acaba dialogando muito com essa experiência da Ilva e do Luiz Mendonça, que é uma experiência, inclusive, que se inicia na Escola Nacional de Saúde Pública e que, durante a apresentação do filme e no posterior debate, nós descobrimos que grande parte dos professores hoje da ENSP não conhecem essa experiência de Luiz Mendonça e Ilva ainda na década de 60, né? Então, acho que é muito oportuno a sua lembrança. E eu quero mais uma vez agradecer. Acho que, com certeza, nós temos um material bastante rico para reflexão e acho que nós, talvez falo como professora, de que forma, inclusive, utilizar não só a live, mas também o vídeo e os seus livros nas minhas aulas, né? Quero agradecer também aqueles que estão participando agora ao vivo da transmissão, aqueles que vão acessar. A gente sabe que é sempre um número maior de pessoas que acessam posteriormente pela gravação do YouTube, até pelo horário de trabalho, né? E pelo horário também de ensino. Muitos dos nossos próprios alunos estão nesse momento em sala de aula. E agradecer imensamente a colaboração
da coordenação do programa de pós-graduação e da direção da Escola Politécnica, que tem acolhido e sido muito parceiro e cúmplice nas propostas que a coordenação de 2022 tem feito. Nós teremos uma próxima sessão do Centro de Estudos em agosto, agora de 2022, provavelmente, a exemplo dessa primeira sessão, das últimas 2 semanas do mês. Eu me despeço agora de todo mundo e, mais uma vez, agradeço a José Rodrigues e Kênia por terem participado da nossa primeira atividade e terem nos propiciado uma manhã extremamente saborosa. Um beijo enorme, um abraço em vocês. Tchau, gente.